noite para você que está acompanhando o nosso estudo das obras de Leon Denis, gravados e aqui pelo canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós te convidamos a fazer a prece conosco para iniciarmos essa atividade. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de estudos, agradecemos a Leon Denis pela obra grandiosa que ele deixa para nos convidar cada vez mais a tomarmos contato com a filosofia espírita, mas principalmente com os ensinamentos milenares da lei de Deus. Agradecemos mais uma vez aos bons espíritos, aos mentores de nossa casa e nossos mentores individuais, que eles estejam conosco também nos intuindo no bom entendimento desta obra tão importante também no nosso processo evolutivo. Hoje, em especial, queremos rogar por todos aqueles que sofrem, pelos nossos irmãos do hemisfério norte, pelos nossos irmãos do Oriente, por todos, enfim, pelos nossos irmãos brasileiros, onde quer que estejam passando por tragédias climáticas ou da violência, que cada um deles possa ser envolvido em vibrações de paz, de cuidado. E aproveitamos esse momento em que estamos aqui conectados com o mundo maior, rogando também que a espiritualidade amiga possa manipular os fluidos, que possamos, de alguma forma, doar e levar até esses irmãos, ajudando naquilo que for preciso para cada um deles. Muito obrigada, que o nosso estudo seja proveitoso para todos nós e para aqueles que estiverem acompanhando posteriormente as gravações. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje nós vamos dar continuidade, né, Ricardo, ao estudo da obra Depois da Morte. A gente gosta sempre de mostrar aqui no início, porque pode ter alguém que está assistindo pela primeira vez o nosso estudo. Então, nós estamos já no terceiro livro de Leon Denis. E quem quiser, né, acompanhar os estudos anteriores, é só entrar no nosso, nesse mesmo canal do YouTube, né, e pesquisar na playlist Grupos de Estudos Leon Denis. Eu falei terceiro livro, mas esse aqui é o segundo, na verdade, né, me confundi aqui. Então, nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, que é a Grécia. Hoje é o terceiro dia que nós estamos estudando esse capítulo. Quer falar alguma coisa, Ricardo, antes da gente iniciar? É interessante a gente frisar, né, que a gente está falando daqueles espíritos missionários que estiveram aqui na Terra antes de Jesus, né, para preparar o povo. Lembrando também que 5 séculos antes da vinda de Cristo, o próprio Cristo fez com que esse povo se preparasse para recebê-lo. E até hoje a gente ainda não aprendeu a mensagem. Desculpa aqui o sorriso aqui, né? Mas é irônico. É tragicômico. Até hoje a gente não percebeu ainda o que Jesus quis deixar para a gente aí, né? Desculpa, eu desliguei o meu fone aqui para não dar interferência e até eu abrir de novo demorou. É isso aí, isso mesmo, Ricardo. Bem lembrado aí. Então, a gente vai dar continuidade, né? Semana passada a gente caminhou mais um pouco nesse capítulo e hoje a gente vai continuar. O meu aqui, eu não sei qual que é o seu aí, o meu aqui está na página 45, no último parágrafo. Toda a Grécia acreditava na intervenção dos espíritos. Eu não sei se você quiser deixar aí qual que é isso, tá?
Então, vou continuar aqui a leitura, e aí falta pouco para a gente terminar esse capítulo, então a gente vai poder comentar com bastante calma, né? Toda a Grécia acreditava na intervenção dos espíritos em coisas humanas. Sócrates tinha o seu daimon, ou gênio familiar. Exaltados pela convicção de que potências invisíveis animavam seus esforços, os gregos, em Maratona e Salamina, repeliram pelas armas a terrível invasão dos persas. Então, aqui são duas regiões, né? Maratona e Salamina. Foram guerras, na verdade, travadas entre os gregos e os persas, né? Uma 480 a.C. e outra 490 a.C. Então, foram duas guerras, né? Em Maratona, os atenienses acreditavam ver dois guerreiros brilhantes de luz combaterem as suas fileiras. 10 anos depois, Pítia, sacerdotisa de Apolo, sob a inspiração de um espírito, indicou a Temístocles, do alto da sua trípode, os meios de salvar a Grécia. Se Xerxes saísse vencedor, os asiáticos bárbaros apoderar-se-iam de toda a Hélade, abafando o seu gênio criador, fazendo recuar 2000 anos, talvez, o desabrochar da ideal beleza do pensamento. Os gregos, com um punhado de homens, derrotaram o imenso exército asiático e, conscientes do socorro oculto que os assistia, rendiam suas homenagens a Palas Ateneu, divindade tutelar, símbolo da potência espiritual nessa sublime rocha de Acrópole, moldurada pelo mar brilhante e pelas linhas grandiosas do Pentélico e do Imeto. Para a difusão dessas ideias, muito havia contribuído a participação nos mistérios, pois desenvolvia nos iniciados o sentimento do invisível, que então, sob formas diversas, se espalhava entre o povo. Na Grécia, no Egito e na Índia, constituíam os mistérios em uma mesma coisa. O conhecimento do segredo da morte, a revelação das vidas sucessivas e a comunicação com o mundo oculto. Esse ensino, essas práticas, produziam nas almas impressões profundas, infundiam-lhes uma paz, uma serenidade, uma força moral incomparáveis. Sófocles chama aos mistérios esperança da morte. E Aristófanes diz que passavam uma vida mais santa e pura os que neles tomavam parte, recusava-se, desculpa, hoje a leitura está ruim, estou meio cansada e acaba que atrapalha aqui também a concentração. Recusava-se a admitir os conspirados, os perjuros e os debochados. Porfírio escreveu: nossa alma, no momento da morte, deve achar-se como durante os mistérios, isto é, isenta da paixão, de cólera e de ódio. Pelos seguintes termos, Plutarco afirma que nesse mesmo estado conversava-se com as almas dos defuntos. Na maior parte das vezes intervinham nos mistérios excelentes espíritos, embora em algumas outras procurassem os perversos ali se introduzirem. Eu vou dar uma paradinha aqui, ainda tem mais relatos aqui, né? Mas só para não ficar cansativo também a leitura, só para a gente comentar, né? Então, o que Leon Denis está trazendo aqui para a gente? Ele continua dizendo, né, que os gregos, eles traziam um conhecimento muito profundo daquilo que eles chamavam de doutrina secreta, que nada mais, nada menos era do que o conhecimento
de tudo no universo, de tudo no sentido assim, né? Vou trazer de uma forma um pouquinho mais clara, daquilo que a gente consegue compreender aqui na Terra. E eles atingiram um grau um pouco mais elevado, porque eles foram além. Tem coisas que os gregos disseram, fizeram, que a nossa sociedade não consegue compreender ainda. É tão fantástico aquele conhecimento que tem coisas que ainda são para a gente uma incógnita, né? Então, o Leon Denis está dizendo isso. E aí, o que ele está reforçando nesses parágrafos que eu li aqui? Que para os gregos não tinha mistério com relação ao mundo espiritual. E eles comunicavam de uma forma muito tranquila, né? Quando eles falam aqui das sacerdotisas, né? Antigamente eles falavam pitonisas e pitons, aqueles que eram médiums e que se comunicavam tranquilamente com o mundo espiritual. E aí, Leon Denis vai falando, né, que nas guerras haviam comunicações ali dos espíritos dizendo o que um deveria fazer, o que o outro deveria fazer, né? Então, quando ele cita aqui, né, Temístocles, ele vai falar assim, olha, indicou a Temístocles do alto da sua trípode os meios de salvar a Grécia. Então, olha só, vou ler a frase toda de novo, né? Vou pedir desculpas aí da minha falta de atenção aqui, mas vou me concentrar melhor. Então, ele vai falar assim, olha, 10 anos mais tarde, Pítias, sacerdotisa de Apolo, sob a inspiração do espírito, indicou a Temístocles. Quem que era Temístocles? Ele era um grande estrategista militar de Atenas. Então, nessas guerras, né, tanto de Maratona quanto de Salamina, tinham aí os militares, né, os estrategistas, os que coordenavam, tanto do lado de Atenas quanto do lado persa, né? Então, o Temístocles, ele foi orientado por um espírito, através dessa pitonisa, a criar uma estratégia para vencer a guerra, né? E Xerxes era o rei persa que coordenava o outro lado, né? Então, aí a gente vai pensar assim, mas a espiritualidade superior, ela se envolve em guerra, né? Ela é a favor das guerras? Não, não são a favor das guerras. A gente pode aprender tudo que a gente precisa com a paz, mas como o homem, às vezes, ele se perde nesse mundo das guerras, né? A espiritualidade, ela vai tentar intuir para que aquilo ali cesse o mais rápido possível, para que tenha menos tragédias envolvidas ali naquele meio, né? Eles não vão cruzar os braços só porque a gente tomou uma decisão equivocada, né? Então, eu vejo aqui como também uma forma de ajudar a gente a sair dessas perturbações que às vezes a gente entra, né? É verdade, Rosimar. E você falando essa questão das guerras aí, a gente tem que pensar também o que nós acabamos de ler aqui, né? Atenas, que era princípio da democracia, aquela coisa toda, Esparta era o exército. Atenas, né, pensando na parte humana, ela tinha que se defender, porque a todo momento ela era hostilizada por Esparta. Então tem a autodefesa, a conservação, de tudo, né? Então a gente tem que pensar nessa questão. Agora, interessante também, de tudo que a gente leu, né? Como que esses missionários, né, do passado, que vieram trazer essa doutrina oculta, essa ciência, a ciência que é oculta, né? Ciência oculta, doutrina, esse mistério todo, eles conseguiram de tal forma que os gregos, eles
construíram um alicerce para isso, que todos lá sabiam que havia a comunicação com os espíritos, todo mundo sabia que tinha um anjo da guarda, que tinha um espírito que comunicava com ele, né? A gente sabe, naquele livro A Caminho da Luz, que a gente já comentou muito aqui, o Emmanuel traz para a gente a importância deles aceitarem esse politeísmo simbólico, né? Eles tinham esse sentido de que tinha uma força muito maior, que era o Deus do fogo, era o Deus da água, era o Deus... Mas, no fundo, todo mundo sabia que tinha um criador daquilo tudo ali. Então, isso dava para desenvolver essa questão que eles tinham entranhado. Foi um alicerce que esses missionários fizeram, que podia vir uma estrutura muito grande, porque os gregos iam passar isso para o resto do mundo, né? Então, a gente vê a importância desses espíritos missionários que vieram a seu tempo, preparando a vinda de Jesus, né? Então, é uma coisa muito interessante. Eu fiz umas anotações aqui, deixa eu só ver qual que cabe ainda na... E eles foram desenvolvendo que o importante é aquela busca para entender o quê? A morte. Né? A morte. Porque se entendesse a morte, não teria tanto problema. Espera aí, o que acontece? Então, era isso que eles queriam passar. Né? Por que eu estou aqui? É o sentido da vida. Porque todo mundo tinha um receio de morrer. Ou então todo mundo fazia tudo achando que ia morrer, que ia acabar tudo. Então, a partir do momento que eles colocam essa análise sobre a morte, uma análise racional, que não é a questão do medo, não é possível. Deve ter alguma coisa. As pessoas percebiam que estavam sendo intuídas, tinha pessoas que viam, né? Os anjos guardiães dele, vamos falar assim. Então, essa ideia do espiritismo, da doutrina espírita, codificada pelo Allan Kardec, né, no século XVIII, né, isso já vem, igual eu canso de repetir aqui, já vem há tempos, né? E a gente não percebe, ou a gente finge que não percebe, ou é a nossa zona de conforto não perceber, né? Aí a gente vai repetindo as encarnações, a gente vai repetindo. Porque quando a gente entra para o espiritismo, a gente fala, nossa, não é possível, eu já sabia disso tudo, tarará, né? Tem gente que finge que não é interessante, não interessa. Né? Uma pessoa que tem um vício, ela não tem interesse em parar com aquele vício, então ela sai fora, ela prefere não pensar, não raciocinar, não meditar sobre isso tudo, do que sair do vício. Então, é muita matéria, serão várias encarnações, né, que eles virão aqui. E interessante, né, quando a gente vai pensando, porque a gente acha que algumas coisas são novidade, né? O Kardec que trouxe para a gente a possibilidade da comunicação com os espíritos, a questão da sobrevivência da alma, e a gente vai vendo, e é bacana quando a gente vê Leon Denis trazendo isso que ele está trazendo da filosofia, né? Porque ele está falando dos sábios da antiguidade, do Egito, da Grécia, e quando a gente vai estudar, por exemplo, filosofia, a filosofia também foi deturpada pelo homem, porque esses sábios, alguns eram filósofos, né?
E eles falavam sobre a vida após a morte, né? Como ele está trazendo aqui, olha, na Grécia, no Egito e na Índia, consistiam os mistérios em uma mesma coisa: o conhecimento do segredo da morte, a revelação das vidas sucessivas e a comunicação com o mundo oculto. Esse ensino, essas práticas produziam nas almas impressões profundas, infundiam-lhes uma paz, uma serenidade, uma força moral incomparáveis. Então, olha só, os sábios da antiguidade, eles não tinham dúvida com relação àquilo que as pessoas chamam de os mistérios, né, do mundo, os mistérios do universo. Eles não tinham dúvida com relação a isso. A dúvida foi surgindo quando esses conhecimentos foram sendo disseminados através de condutas que não eram condutas bacanas de serem feitas, né? Então, por exemplo, quando tinha o conhecimento aí que a vida não cessava, né? Que a gente só tem vida, que existe vida depois da morte do corpo físico, e que cada um vai responder pelos seus próprios atos, né? O que as pessoas fizeram? Muitas fizeram, deturparam e começaram a criar um conceito de medo, né? Então, a gente deturpou a ideia de Deus. Então, assim, o que Kardec fez que a gente precisa ficar muito atento? Kardec, ele acreditava nisso tudo aqui que esses sábios da antiguidade já traziam. Só que ele transformou isso num conhecimento mais possível para todo mundo. Então, por exemplo, quando a gente vai estudar o Livro dos Médiuns, que é uma indicação que a gente deixa aqui, espírita tem dificuldade de ler a codificação e estudar ela. E eu estou falando espírita mesmo, não é só aquele que quer, sei lá, um curioso. Eu estou falando um movimento mesmo. Se a gente fizesse uma pesquisa hoje dentro do movimento espírita brasileiro, quem que já estudou profundamente os 5 livros da codificação, eu não sei, eu posso estar enganada, porque eu nunca fiz essa pesquisa, né? Mas eu acho que a gente vai ter um número muito reduzido de espíritas que se debruçaram sobre as obras todas e estudaram com profundidade, né? Entendendo os termos, o que Kardec queria dizer, comparando o que está numa obra com o que está em outra. A maioria, e aí eu posso dizer, talvez, pelo conhecimento que a gente tem, né, já estudou, talvez, o Livro dos Espíritos. Eu acho que isso a maioria já estudou. Mas aí para no Livro dos Espíritos, né? Quando a gente vai estudar o Livro dos Médiuns, a gente vai vendo o que Kardec fez de verdade, diferente das outras doutrinas, até dos sábios da antiguidade. Ele pegou todo esse conhecimento e falou assim, olha, toma aqui, estuda, se capacita, porque você pode fazer. Você pode fazer porque não tem mistério, não tem nada de sobrenatural. É só você tomar cuidado para você não ser ludibriado, tapeado, enganado, iludido, e achar que você está falando com um espírito de escola, um espírito superior, um espírito crístico. Mas estuda, que você vai poder fazer o que os sábios da antiguidade faziam. Então, Kardec foi muito inovador nesse sentido, né? E quando a gente vai estudando as obras, a gente vai vendo que ele vai trazendo aí um conhecimento que não está vinculado à religião, é outro equívoco, né? Nós espíritas transformamos muitas vezes o espiritismo numa religião. Kardec, ele era muito... quando a gente vai lendo as outras obras dele, né? Que não seja só o Livro dos Espíritos, a gente vai vendo ele dizer, né?
Olha, um judeu pode se encantar e entender a doutrina espírita, qualquer um, não tem, né? Ele não criou uma religião, é uma doutrina que já vinha sendo estudada por muitos há muito tempo, mas que ele simplificou ela para que a gente pudesse ter acesso. Então, acho que é bacana a gente lembrar isso, né? E eu só queria corrigir uma coisa que eu falei aqui no início, né? Eu tinha falado certo e corrigi para o errado. Essa obra é a terceira obra que a gente está estudando. Então, a gente já leu o romance Giovanna, a gente já estudou o porquê da vida, e agora a gente está na terceira obra, que é Depois da Morte. Desculpa aí pelo equívoco, e só fazendo a correção aqui. Perfeito isso que você falou, Rosimar, mas eu só queria voltar um pouquinho atrás aí, na questão, né, da essência da doutrina espírita, da filosofia ética moral. Na hora que você leu, né? Então, leu o Aristófanes, o Porfírio. Eles estiveram na Terra naqueles 500 anos antes de Cristo. É importante que eles falam assim, que a pessoa que tinha esse conhecimento, que era um iniciado, né? A vida dele, ela ficava mais tranquila. Ele fala assim, existência mais santa, né? Então, era tão bom, porque a pessoa meditava mais, né? Entendia mais ou menos o que ele estava fazendo, né? E a hora da morte era menos penosa, né? Porque aquele sofrimento, porque a pessoa tinha consciência. Esse quem falou foi o Aristófanes. O Porfírio, ele mostra também que já tinha influência dos espíritos, né? Dependendo daquilo que você fazia, né? Que você agia dessa forma na parte moral, que você envolvia todo mundo, que você queria o crescimento da humanidade, a evolução de todos, você você tinha a influência dos bons espíritos, mas dependendo, você poderia ter a influência dos maus espíritos, quer dizer, já falava isso lá, né? E no livro A Caminho da Luz, que nós vamos falar muitas vezes, o Emmanuel, ele destaca o Sócrates. Ele destaca o Sócrates por quê? O Sócrates foi aquele que colocou tudo em praça pública. Ele não se agregou àqueles templos dos mistérios. Já o Platão, não. Isso é o Emmanuel que fala. O Platão, ele foi para um templo, vamos dizer assim. Aí, aquilo que o Platão passava era restrito. Ele tinha uma restrição. Ele não foi tão aberto igual o Sócrates, né? É bacana isso. Então, o Emmanuel, nesse livro, ele destaca o Sócrates. Fala dos discípulos dele, né? Mas o próprio Platão, ele ficou restrito porque ele entrou num templo dos iniciados. É interessante você trazer isso, né? Eu não li essa parte, né? Mas eu vou pegar aí o gancho do que você está falando, pensando assim, né? Para a gente refletir. Por que será que isso aconteceu? E a gente vai vendo que, por exemplo, muita coisa foi deturpada justamente porque as pessoas foram alterando, né? Então, vamos pensar assim, o que a gente tem acesso a tudo de Sócrates é através de Platão, mas a gente sabe que Platão é um discípulo de Sócrates, vamos pensar dessa forma, né? Ele aprendeu com Sócrates. Então, assim, ele fez muito, não tem dúvida, a gente vai ler aqui ainda, né? A República e tudo mais que ele foi escrevendo e produzindo,
tem esse livro, por exemplo, tem coisas que os próprios filósofos falam, a gente não sabe o que é de Platão e o que é de Sócrates, que fica um pouco, às vezes, ali misturado, né? Mas é para a gente ir pensando, né, refletindo, o quanto que a cada passo que vai sendo disseminado o conhecimento, né, ele vai sendo expandido, ele também vai sendo alterado, né, vai sendo modificado. Então, às vezes, nem sempre o discípulo consegue, com primor, reproduzir aquilo que ele aprendeu com o seu mestre, né? Ele dá uma modificada e, às vezes, para pior, né? Não estou falando que esse é o caso de Platão, não, mas eu estou dizendo só para a gente entender o quanto que, às vezes, o conhecimento ele é deturpado ao longo da história, e hoje a gente podendo voltar, como a gente está fazendo aqui, a esses conhecimentos clássicos, da antiguidade clássica, né, que esse é o nome que eles dão na história, o quanto que a gente tem a aprender, né, do que foi deturpado e o quanto que a gente pode conhecer de uma forma mais límpida, né, esse conhecimento que era tão tranquilo, o conhecimento da vida após a morte, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, e, né, a gente pode voltar e rever isso, para isso ficar mais tranquilo para a gente entender, né? E só um último comentário aqui, antes de a gente passar aí, né, se você quiser comentar alguma coisa, Pode falar. A gente lembrando que, por exemplo, né, a gente está vendo aqui Leon Denis trazendo essa inspiração dos espíritos para que Atenas, Esparta, a Grécia pudesse ganhar aquela disputa, né? Por quê? Porque se a Pérsia, a Pérsia ganhasse, ia ser um retrocesso para a humanidade, né? Não é que isso não aconteça, né? A gente vivencia alguns retrocessos, no sentido de ter que começar de novo a fazer um percurso, né? E aí não é um jogo de dardos, né? De dados, né? Melhor dizendo, onde vai jogar com a sorte, né? Isso que Deus faz. Mas eu estou dizendo isso aqui para dizer o seguinte: o exército deles era muito pequeno. Tem a história, alguns falam que é lenda, né? Mas alguns falam que aconteceu, né? A Guerra dos 300, né? Que é mais ou menos isso aqui que Leon Denis está trazendo, é isso, né? Quando ele fala que eles tinham um número reduzido de pessoas, não era isso, porque conta-se, a história contada, de que haviam 300 soldados para combater um exército imenso persa, né? E esse número muito reduzido, ele teve estratégias tão importantes que ele acabou ganhando a guerra, né? Então, a gente vai vendo que isso também teve aí o amparo espiritual, a intuição, e é igual você disse, né? Isso só foi possível porque eles também se conectaram. Porque a espiritualidade pode intuir, elas fazem isso com a gente o tempo todo, mas se a gente não se conectar com o bem, a gente perde a intuição, a gente não segue, não. Então, eu queria só trazer isso, né? Porque é bacana quando o Leon Denis traz isso aqui, e é bacana a gente ver isso escrito na história, né? Porque a gente tem isso. Só que a história não conta que eles foram intuídos por espíritos de luz, né? Ela conta que eles tiveram uma boa estratégia e com 300 ganharam de milhares, né? Mas eu estou batendo bem nessa tecla aqui para dizer que isso para eles era muito tranquilo, eles consultavam os oráculos, eles consultavam os pitons e as pitonisas, os médiuns da época, né, para saber o que eu preciso fazer naquele conflito, como é que eu preciso agir para a próxima colheita ser
ser boa e as pessoas não morrerem de fome, né? Como é que eu tenho que agir lá no Nilo para não secar tudo? Então, eles consultavam os espíritos. Isso para eles era tranquilo. Para eles, né, era tranquilo. A gente é que está criando esse bloqueio agora, né? Meio sem... Eles... sem pé nem cabeça, vamos falar assim. Aí sem noção que eu ia falar, mas não aí queria... eles tinham fé, Rosmar, eles acreditavam, eles tinham fé, então eles ouviam, entendeu? As intuições, as mensagens, que atualmente, a gente fica duvidando, a gente coloca, tem certas circunstâncias que a gente duvida, entendeu? A gente não pode ser desse jeito. Se a gente percebesse mais, né, conectasse mais, quer dizer, a gente ainda continua errando. É o que eles tinham lá naquela época, né? Você pode ver que o Leon Denis está trazendo para a gente aí que eles acreditavam, que eles passavam, né? Os sábios, eles passavam aquilo para o povo e o povo acreditava. Os gregos foram os principais. A gente sabe que a sabedoria veio do Egito, mas a gente sabe que aqueles que estavam no Egito, os exilados de Capela, igual a gente leu na Caminho da Luz, eles não cuidaram dos sentimentos deles, né? Eles foram intelectualmente assim, uma evolução absurda, mas eles não souberam se educar. Eles esqueceram deles. Eles pensaram em tudo, mas não nos sentimentos. Já os gregos que receberam esses ensinamentos, eles construíram o alicerce, né? Furaram aquele buracão para fazer um edifício bem grande, e ali começou a passar para o mundo. Agora, interessante, né? A doutrina espírita, de onde que ela teria que sair ali, né? Mas aí acabou vindo para a França, mas isso já no século XVIII, depois de Cristo, através do Allan Kardec. É coisas que a gente tem que pensar e analisar. E isso tem um para quê, né? Mas vamos deixar até para falar isso mais para frente, né? Por que a doutrina espírita surgiu só no século XIX, né? Por que Kardec só fez esse movimento todo lá, né? Kardec nasceu em 1804, esse mês até a gente comemora, né? Dia 3 de outubro de 1804 é o nascimento dele, né? Então, ele nasceu no início do século XIX e ele foi fazer todo esse movimento de, né, fazer mesmo a codificação, né, nos meados do século XIX, mais para o final, né, isso tem um para quê também, né, um porquê de ter acontecido. Mas vamos conversar sobre isso mais para frente. Eu vou terminar de ler aqui, só para a gente também encerrar o capítulo, que falta pouco agora, mas é um capítulo muito importante, né, muitas reflexões aqui. Então, deixa eu continuar daqui. Porfiro escreveu: nossa alma, no momento da morte, deve achar-se como durante os mistérios, isto é, isenta de paixão, de cólera e de ódio. Pelos seguintes termos, Plutarco afirma que nesse mesmo estado conversava-se com as almas dos defuntos. Na maior parte das vezes intervinham nos mistérios excelentes espíritos, embora em algumas outras procurassem os perversos ali se introduzirem. Proclo também acrescenta: em todos os mistérios, os deuses, aí está entre parênteses aqui significa esta palavra todas as ordens de espíritos, porque Deus está com letra minúscula, tá? Mostram-se de muitas maneiras, aparecem sob grande variedade de figuras e revestem a forma humana. A doutrina esotérica era um laço de união entre o filósofo e o padre. Eis o que explica a sua harmonia em comum, e a ação medíocre que o sacerdócio
teve na civilização helênica. Essa doutrina ensinava os homens a dominarem as suas paixões e desenvolvia neles a vontade e a intuição. Por um exercício progressivo, os adeptos de grau superior conseguiam penetrar todos os segredos da natureza, dirigir à vontade as forças em ação no mundo, produzir fenômenos de aparição sobrenatural, mas que, entretanto, eram simplesmente a manifestação natural das leis desconhecidas pelo vulgo. Sócrates e mais tarde Platão continuaram na Ática a obra de Pitágoras. Sócrates não quis jamais fazer-se iniciar, porque preferia a liberdade de ensinar a toda a gente as verdades que a sua razão lhe havia feito descobrir. Depois da morte deste, Platão transportou-se ao Egito e ali foi admitido nos mistérios. Voltando a conferenciar com os pitagóricos, fundou então a sua academia. Mas a sua qualidade de iniciado não mais lhe permitia falar livremente, e nas suas obras a grande doutrina aparece um tanto velada. Não obstante isso, encontra-se no Fédon e no Banquete a teoria das emigrações da alma e suas reencarnações, assim como as das relações entre os vivos e os mortos. Conhece-se igualmente a cena alegórica que Platão colocou no fim de sua A República. Um gênio tira de sobre os joelhos das parcas os destinos, as diversas condições humanas e exclama: almas divinas, entrai em corpos mortais, e de começar uma nova carreira. Eis aqui todos os destinos da vida. Escolhei livremente, a escolha é irrevogável. Se for má, não acuseis por isso a Deus. Essas crenças tinham penetrado no mundo romano, pois Cícero a elas se refere no Sonho de Cipião, capítulo 3, bem como Ovídio nas suas Metamorfoses, capítulo 15. No 6º livro da Eneida, de Virgílio, vê-se que Enéas encontra nos Campos Elíseos seu pai Anquises e aprende deste a lei dos renascimentos. Todos os grandes autores latinos dizem que gênios familiares assistem e inspiram os homens de talento. Lucano, Tácito, Apuleio e bem assim Filóstrato, o grego, em suas obras, falam frequentemente de sonhos, aparições e evocações de mortos. Em resumo, a doutrina secreta, mãe das religiões e das filosofias, reveste aparências diversas no correr das idades, mas sua base permanece imutável em toda parte. Nascida simultaneamente na Índia e no Egito, passa daí para o Ocidente com a onda das migrações. Encontramos-la em todos os países ocupados pelos celtas. Oculta na Grécia pelos mistérios, ela se revela no ensino de mestres tais como Pitágoras e Platão, debaixo de formas cheias de sedução e poesia. Os mitos pagãos são como um véu de ouro que esconde em suas dobras as linhas puras da sabedoria délfica. A escola de Alexandria recolhe os seus princípios e infunde-os no sangue jovem e impetuoso do cristianismo. Já o evangelho, como a abóbada das florestas sob um sol brilhante, era iluminado pela ciência esotérica dos essênios, outro ramo dos iniciados. A palavra do Cristo havia bebido nessa fonte de água viva e inesgotável as suas imagens variadas e os seus encantos poderosos. Assim é que por toda parte, através da sucessão dos tempos e do rasto dos povos, se afirmam a existência e a perpetuidade de um ensino secreto, que se encontra idêntico no fundo de todas as grandes concepções religiosas ou filosóficas.
os sábios, os pensadores, os profetas dos templos e dos países mais diversos, nele acharam a inspiração e a energia que fazem empreender grandes coisas e transformar almas e sociedades, impelindo-as para a frente na estrada evolutiva do progresso. Há aí como que uma grande corrente espiritual que se desenrola misteriosamente nas profundezas da história. E parece sair desse mundo invisível que nos domina, nos envolve e onde vivem e atuam ainda os grandes espíritos que têm servido de guias à humanidade e que jamais cessaram de com ela comunicar-se. E aí ele encerra esse capítulo assim, né? Muito bacana, né? Aí, só uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, que ele fala assim, olha, a palavra do Cristo havia bebido nas fontes, né, dos essênios, fonte de água viva e inesgotável, as suas imagens variadas e os seus encantos poderosos. Aí ele traz aqui uma nota que é assim, notas especiais à 10ª edição, no fim do volume. Então, aí, a gente não vai entrar aqui agora, né, mas depois a gente vai ver essa nota, talvez falando dessa questão de Jesus com os essênios, né, que há controvérsias com relação a isso. Mas, enfim, a gente vai deixar isso para quando a gente chegar lá nesse momento. O que eu queria trazer aqui, né, para a gente conversar um pouquinho? Primeiro, é que quando o Leon Denis traz aqui, né, que todos os sábios, os filósofos da antiguidade, eles falavam de uma forma muito tranquila sobre a comunicação com os espíritos, sobre a vida após a morte, como a gente já falou anteriormente, né? E aí, ele vem trazer assim, olha, a doutrina esotérica era um laço de união entre o filósofo e o padre. Eis o que explica a sua harmonia em comum e a ação medíocre que o sacerdócio teve na civilização helênica. Parece que ele está fazendo uma crítica, né, de que quando começou a própria religião participar desse movimento, aí ficou tudo meio conturbado, né? Então, por isso que a gente traz que Kardec, ele foi muito crítico em falar que o espiritismo é uma religião, né? A gente sabe que essa base religiosa, ela vem também como uma forma de consolar. Então, ela é importante, né? Mas a gente não deve confundir ela com essa doutrinação que vem sendo feita, né? Pelas religiões de uma forma geral. Não é isso que o espiritismo, que Kardec codificou, tensiona, né? Então, assim, e aí ele vai trazendo, né, que esses iniciados, eles aprendiam os segredos da natureza, é isso que ele traz aqui, né? E aí eu lembrei de Jesus falando no Evangelho, né? Jesus falava, olha, podeis fazer o que eu faço e muito mais. A gente já sabia fazer até, né? A gente não sabia como Jesus, porque Jesus foi o espírito mais evoluído com quem a gente teve contato aqui na Terra, né? Então, ele sabia melhor do que qualquer um que já esteve aqui manipular os fluidos. Mas muitos desses sábios da antiguidade aprenderam muitas coisas também. E aí, o que é legal, né? Que Leon Denis vai falar assim, de coisas sobrenaturais, ele vai falar que de sobrenatural, eles não tinham nada ali acontecendo. Tudo seguia uma lei natural, né? Tudo seguia uma lei natural. Então, assim, é bacana a gente lembrar disso, né? E aqui ele vai reforçar aquilo que você falou, né? Sócrates deixou tudo aí para todo mundo que quisesse aprender, falar
em praça pública. E aí que vem o grande desafio, né? Que eu acho que é o problema filosófico que aconteceu aí. Quando Platão escreve, ele já não escreve de forma tão explícita quanto Sócrates falava. Então, Sócrates falava de tudo muito mais explicitamente e Platão fechou um pouco. E aí, quando a gente vai estudar filosofia, com os professores de filosofia, tem sempre um cuidado de falar, eles não estão falando de Deus, eles não estão falando de religião. Eles falavam sim de Deus, eles falavam sim do espiritual, eles falavam. E é bacana que a gente vê isso na arte, né? Tem vários filmes que vão pegar obras de Platão, por exemplo, e vão falar dessa comunicação do mundo material com o mundo espiritual, que era isso que ele falava, né? Então, eu acho que é legal a gente pensar um pouco também sobre isso, né? Tá desligado seu áudio, Ricardo. Perfeita a sua explanação aí, a questão dele. Agora, Rosimar, que interessante você falar isso aí para mim, cara. Os professores tentam desvirtuar aquilo que eles deixaram para a gente aí, né? Os filósofos. Falar que eles não falaram de Deus, às vezes, né, que a própria filosofia tem, até por esse medo de novo, misturar filosofia com religião, igual o Leon Denis tá... Quando misturou, aí bagunçou, não deu certo. Olha só, tem umas coisas que mistura, não dá certo. Religião com política não dá certo. Religião com filosofia. Porque a filosofia pura, vamos dizer assim, dos sábios da antiguidade, ela falava de espiritualidade, ela não falava de religião, né? Dessa religião dogmática. Se você não fizer isso, vai para o inferno. Aí, se você fizer isso, vai para o céu. A filosofia não falava disso, mas falava da espiritualidade. Olha, existe algo mais para além dessa matéria. E era bonito, né? Quando você vai pegar um texto clássico, que alguém que tem uma mente mais aberta vai estudar junto com você, é bonito a pessoa fazer esse movimento. Porque vai falar dos valores, né? O ser humano, para evoluir, precisa de valores bons, senão ele não evolui. E existe, sim, degraus que a gente precisa ir galgando para a gente evoluir, né? Agora, o cuidado que esses professores tinham e têm até hoje, tanto que muita gente entra para estudar filosofia e se decepciona, né? Porque às vezes fala, nossa, mas Sócrates era um espetáculo, ele falava de coisas transcendentes, e aí chega lá, fica aquela coisa fechadinha, bloqueada, né? Meio que materialista demais. Aí a pessoa acaba desistindo, né? Desculpa, eu te cortei, mas assim, eu tô dizendo isso, que às vezes por um excesso de zelo, aí eu tô fazendo essa distinção porque filósofo eram esses sábios, né? A gente tem pessoas que se formam no curso de filosofia e vão dar aula, eles são professores de filosofia, né? É um pouco diferente. Alguns se denominam filósofos, né? Mas aí é um critério que a pessoa usa. Eu acho que eles são professores de filosofia. E aí eles também se perdem no próprio materialismo que é deles, né? E desculpa aí, te interrompi, mas eu acho que eu só queria explicar isso. Interrupção positiva. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Você quer falar mais alguma coisa? Só uma frase que você colocou na sua fala anterior, né? Antes de eu ler essa aqui, você falou assim, que eles tinham fé, né? Eu não sei se eles tinham fé. Eu tô falando isso, não é que eu discorde do que você está falando, não. É só que eu acho assim, é igual a gente hoje, nós somos espíritas. Nós sabemos que a comunicação é perfeitamente possível, que não tem nada de sobrenatural. Mas a gente, Ricardo, a gente só sabe disso
porque a gente estuda, a gente pratica e a gente sabe. Querer provar isso para alguém porque é a minha fé, eu professo essa fé, é muito difícil, é quase impossível. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim, não, mas essa coisa do Consolador, né? Isso foi invenção de vocês espíritas para a dor da morte, por exemplo, ficar mais leve. Aí vocês inventaram isso aí, que tem comunicação com quem já morreu. Não tem como a gente provar isso para a pessoa. Já está aí tudo provado, né? A própria ciência, hoje em dia, está se debruçando um pouco sobre isso. Mas é a pessoa que tem que estudar, participar. Por isso que o Allan Kardec, quando ele escreve o livro dos médiuns, ele fala assim, estuda. Ele não fala assim, isso é um segredo que só pode ser passado a tais e tais pessoas, com essas e essas características. Ele desconstruiu essa ideia de escolhidos de Deus. Desconstruiu. Ele falou, olha, estuda. Estuda para você não ser manipulado. Porque do mesmo jeito que a gente tem pessoas hoje que praticam golpes aí na internet de tudo quanto é jeito, essas pessoas desencarnam e você acha que ela vai virar santo só porque está lá no mundo espiritual? É isso que Kardec está dizendo. Não vai. Ela vai continuar querendo dar os golpes dela. Só que ela vai dar golpes diferentes. Ela vai te tapear, ela vai falar que ela é Jesus e ela não é Jesus. Então, estuda para você não ser ludibriado. Para um dia que você acordar de mau humor, com raiva do mundo, você saber que você pode estar sofrendo uma influência de um espírito inferior, um espírito que está ali ainda, né, num patamar evolutivo, precisando de ajuda, de uma oração. Aí você vai entender que você precisa orar para não entrar naquela vibração, né? Então, eu acho que eles sabiam, sabe, Ricardo? Eu acho que eles sabiam. E eles tentavam, o máximo que podiam, passar aquilo que eles sabiam. Talvez para uns escolhidos, e Kardec abriu esse leque, falou, olha, é para quem quiser, para quem tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir, e vontade, principalmente vontade, para estudar, para fazer o que precisa ser feito de uma forma correta, né? Mas a gente ainda vai falar muito ainda, né, sobre isso. Não dá para a gente acabar, vamos falar assim, nós não estamos esgotando esse assunto aqui, a gente ainda vai voltar ainda a falar. A gente acabou esse capítulo, mas ainda tem mais coisa, né? É verdade. Então, podemos encerrar? Sim, podemos. Algum recado? Não? Não. Então, tá bom. Então, vou fazer a nossa prece para encerrar. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelo nosso dia, pela nossa vida. Agradecer aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, aqueles que especificamente cuidam deste grupo de estudos. Agradecemos também aqueles amigos que estão no mundo espiritual, que vêm conosco aprender, que nós possamos estar juntos, sempre aqui, que eles são sempre muito bem-vindos nesse aprendizado. Não esquecendo também de agradecer ao nosso querido Leon Denis, pela sua obra, pela sua dedicação, pela sua missão, né? Que ele também foi um missionário que veio aqui para nos ajudar a entender
o Evangelho de Jesus, essa doutrina espírita abençoada. Que a Mãe Santíssima de Nazaré abençoe os nossos lares e os lares de todos aqueles que irão assistir este estudo no canal do YouTube do Centro Espírita Virtual. Que nós possamos estar juntos novamente na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, para mais um estudo. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Assim seja.